Pessoal, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos a mais um treino da nossa aula de português, retirada de provas anteriores da VUNESP, né? Então, leia a tirinha, vamos lá. As unhas do gato. Ele pode quando quiser, nem sempre. O esmalte ainda não secou. Então, normalmente nas provas da VUNESP, eles costumam colocar algumas tirinhas assim, né? Engraçadinhas, tal. Esses espaços que estão em branco são para serem completados conforme a pergunta, ok? Então, vamos ver. Um minutinho. Opa. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas dos quadrinhos devem ser preenchidas respectivamente com. Então, como que eu, no primeiro quadrinho, como que fica o complete do quadrinho? As unhas do gato. As unhas. Vejam que as unhas estão no plural, tá? As unhas, tá no plural do gato singular. Então, como que ficaria o verbo para completar, para ter uma concordância verbal aí, né? Com as unhas. Então, veja. As unhas. A. Retráteis. B. Retrátil. C. Retráteis. D. Retrátil. E. Retráteis. Se as unhas estão no plural, né? Então, aqui deve também estar no plural. Então, o que não está no plural? A B não está no plural, a D não está no plural, já estão eliminadas. Ok? Então, como que vocês fariam no dia da prova? O que for eliminado, vocês podem colocar assim, ó, de vermelho. Eliminou. Eliminou. Só vai ficar a C e a E. As três estão no plural para combinar com as unhas, ok? Agora nós vamos ver o restante. Continuando. Agora no segundo quadrinho que é necessário completar. Ele pode quando quiser. Ele pode o quê? Vamos ver o que sobrou. A. Ele pode recolher elas. C. Ele pode recolher-lhes. Ou ele pode recolhê-las. Estou falando da unha, né? Das unhas. Vai ficar correto falar, ele pode recolher elas, ele pode recolher-lhes, ou ele pode recolhê-las. As unhas. Qual é o correto? Recolhê-las. Então, aqui eu elimino, aqui eu elimino. E a alternativa correta que completa lá o quadrinho é a letra E. Vai ficar assim, ó. Vamos voltar no quadrinho. As unhas retráteis do gato, ele pode recolher-las quando quiser. Ok? Vamos lá, continuando. Alternativa correta, letra E, tá certo? Vamos lá. Interpretação de texto. Leia o texto para responder as questões de 2 a 4. Valor estimativo. O meu velho amigo Julião, homem de muitos guardados e segredos, tira do bolso a cigarreira. Espanto-me de um verde pálido, taucheada de ouro, era simplesmente horrenda. Ele surpreende a minha expressão, gagueja. É de um valor estimativo. De algum querido tio-avô defunto? Arrisco. Não. É que quando a vi na vitrine tão feinha, tive pena. E bem, aqui está ela. Então, foi uma parte tirada, né, do livro do Mário Quintana, Da Preguiça como Método de Trabalho. E taucheada significa lavrada, ornamentada, ok? Então, o que nós pudemos perceber desse texto? Né? 2 amigos conversando, um deles é Julião, né?
o meu velho amigo Julião. E daí o amigo está perguntando, né? Aquela cigarreira que ele tem no bolso, se alguém deu para ele, se é de alguém que já morreu, né? Porque é uma cigarreira muito feia, horrenda, né? Muito feia. E daí pergunta, né? O amigo pergunta, é do seu querido tio-avô defunto que morreu? Ou seja, por que você tá com uma cigarreira tão feia? De onde você pegou? Né? E ele responde apenas que ele viu na vitrine. Ele viu a cigarreira na vitrine, apesar de ela ser tão feinha, né? Ficou com pena dela e comprou e está lá. Ok? Então é mais ou menos isso aí, a historinha aí do texto. Aí vem as perguntas de 2 a 4. Vamos lá. O texto relata a seguinte situação. Então, ou seja, vocês têm que encontrar a alternativa correta referente ao texto, né? O que foi falado no texto. Então, vamos lá. Apesar das respostas serem enormes, gente, vocês sempre têm que fazer passo a passo e ir por eliminação. Vejam. O narrador encontra Julião, os dois amigos, o narrador e o Julião, e tira do bolso uma horrenda cigarreira para lhe mostrar. O amigo pergunta como ele adquiriu e o narrador explica, então, que ela pertenceu a um querido tio-avô. Foi essa a história? Não. Primeiro que não foi o narrador, né, que tirou, foi o Julião. E segundo que em nenhum momento ele fala que era do querido tio-avô. O amigo até pergunta, é do seu querido tio-avô? Ele fala que não, que ele comprou numa vitrine, não foi? Então, a letra A já estaria eliminada, certo? Continuando. Julião mostrou sua cigarreira ao narrador, que, assustado, perguntou se ela pertenceu a alguém já morto. O amigo explica, então, que o objeto tem valor estimativo por ter pertencido ao seu tio-avô. Então, Julião afirma que a cigarreira pertencia a seu tio-avô? Não. Em nenhum momento ele afirma. Pelo contrário. Então, já está eliminada a B também. C. O narrador espanta-se com a feiura da cigarreira de Julião, questionando se é lembrança de um tio-avô já falecido. O amigo explica então que, por sentir pena dela, comprou-a. Foi isso que aconteceu mesmo? Por enquanto, essa seria a resposta mais correta, né? Conforme o texto. Mas vamos terminar de ler as outras para ter certeza. D. Julião encontra o narrador e este lhe dá de presente uma cigarreira bastante feia. O amigo pensa em recusá-la, e então, ao ver sua feiura, tem pena dela e acaba ficando com o objeto. Foi isso que aconteceu? Foi o narrador que deu... Julião encontra o narrador e o narrador que deu de presente a Julião uma cigarreira? Foi isso que aconteceu? E ele não recusou, né? Porque ficou com pena, tal. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi... Os dois se encontraram e o narrador pergunta a Julião porque daquela cigarreira feia, ele explica. Né? E o narrador e Julião, seu velho amigo, passam por uma vitrine e contemplam uma cigarreira horrenda. Julião então explica ao amigo que está com pena dela e decide comprá-la. Vamos lá. Os dois estão juntos para comprar a cigarreira? Julião e o narrador estão juntos para comprar a cigarreira? Não estão juntos. Eles se encontram. Julião já tinha comprado a cigarreira, né? Já tinha comprado, tanto é que ele pergunta, ok? Então também não. A alternativa correta aí da prova é a letra C. Olha lá. O narrador espanta-se com a feiura da cigarreira de Julião, questionando-o se é lembrança de um tio-avô já falecido. O amigo explica então que, por sentir pena dela, comprou-a. Lembra?
O amigo, o Julião, viu a cigarreira na vitrine, era feinha, mesmo assim ele comprou. Então, a alternativa que tem a ver com o texto é a C. O restante é só para confundir a cabeça de vocês. Ok? Alternativa C, correta. Vamos lá, próximo. No contexto da narrativa, a frase de algum querido tio-avô defunto, no terceiro parágrafo, expressa o quê? Quando é falado de algum querido tio-avô defunto. Vejam que tem um ponto, que é uma pergunta, tem um ponto de interrogação aí, ó. Tá? De algum querido tio-avô defunto? É uma pergunta, né? Então, está expressando, se é uma pergunta, está expressando um questionamento, uma explicação, uma ofensa, um deslumbramento, uma indiferença. Então, veja, como que vocês podem, na hora da dúvida, analisar? Tem um ponto de interrogação. Se tivesse, por exemplo, um ponto final, poderia ser indiferença, poderia ser ofensa, poderia ser uma explicação. Se fosse um deslumbramento, poderia ser um ponto de exclamação. Mas, se é uma pergunta, só pode ser um questionamento, tá? De algum querido tio-avô defunto, é uma pergunta, é um questionamento. Agora, se ele estivesse explicando, né, que não, que ele viu na vitrine, aí seria uma explicação, ok? Em nenhum momento é ofensa, porque ele faz uma pergunta, né? Então, não é, ok? Então, a alternativa correta aí, que vocês podem pegar até pelo próprio ponto de interrogação, ó, a dica tá aqui. É um questionamento, a resposta certa, ok? Continuando. Na passagem, é que quando a vi na vitrine tão feinha, tive pena e... A expressão em destaque tem o propósito de. Então, esta expressão, ó, é que quando a vi na vitrine, vi o quê? A cigarreira, né? Tão feinha, tive pena e... Então, esta expressão em destaque, qual é o propósito dela? A. Ironizar a utilidade da cigarreira. B. Reforçar a ideia de feiura da cigarreira. C. Desqualificar a loja que vende a cigarreira. D. Mostrar uma possível beleza na cigarreira. Ou E. Indicar que a cigarreira era pequena. Então, qual essa frase se remete a quê? É que quando a vi na vitrine tão feinha, tive pena e... É de ironizar a utilidade da cigarreira, é de reforçar a ideia de feiura da cigarreira, desqualificar a loja, mostrar uma possível beleza, beleza nenhuma, né? E indicar que a cigarreira era pequena. Qual que é? Letra B, né, gente? Letra B, reforçar a ideia da feiura da cigarreira. Porque não é de ironizar, ó, não é ironizar, não é desqualificar, não é mostrar uma possível beleza, porque já foi falado que era feinha mesmo, não é indicar que a cigarreira era pequena, né? O foco é a feiura dela, e não a beleza, não ironizar, não desqualificar a loja, né? Não falar que era pequena. Então, a alternativa correta aí... Deixa eu ver aqui se foi colocado certinho. B, tá certo, ó, B. Certinho, reforçar a ideia de feiura da cigarreira. Continuando. A alternativa correta é a B. Outro texto, para responder as questões 5 a 8. Gente, prova de concurso, a maioria é interpretação de texto. Cai ortografia, cai alguma coisa de gramática, sim, mas a maioria é interpretação de texto, tá? Vamos lá. Embora diversos estudos já tenham comprovado a associação direta entre a exposição involuntária à fumaça do cigarro em ambientes fechados e o aumento do risco de doenças pulmonares e cardiovasculares, pouco se sabe sobre os efeitos do fumo passivo em lugares abertos. Mas uma pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, feita em parceria com a Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre,
trouxe um indício de que ficar exposto a substâncias tóxicas do cigarro em áreas ao ar livre também podem causar prejuízos à saúde. A pesquisa teve duas frentes. Na primeira, um aparelho foi usado para medir a qualidade do ar na área onde fumar era permitido, localizada no bosque do hospital. Foi feita uma comparação com o espaço ao lado, onde o cigarro era proibido. O fumódromo apresentou uma média de 66 mcg/m ao cubo de partículas respiráveis no ar. Poeira que tem capacidade de chegar até o pulmão, com picos de 900. Do outro lado, durante os 10 dias de coleta, as médias foram inferiores a 25, índice preconizado como aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Então, vejamos, é um texto que fala sobre as consequências, né, sobre o cigarro, a fumaça do cigarro. Então, assim, as pessoas que não fumam, se você estiver fumando perto da pessoa, a pessoa também é prejudicada, que o cigarro traz esses riscos na nossa saúde, tanto doenças pulmonares como cardiovasculares. Eles fizeram uma pesquisa, né, no fumódromo, fizeram uma pesquisa nos lugares onde tem fumantes, onde não tem, enfim, foi uma pesquisa aí sobre o cigarro, ok? Vamos lá. As informações apresentadas no texto revelam que a exposição involuntária das pessoas à fumaça de cigarro não prejudica a saúde delas. Já começa aí. Não prejudica, gente, ó. Não prejudica a saúde delas? Claro que prejudica. Mesmo que não tivesse no texto, né, a gente sabe que prejudica, mas assim, no texto fala que prejudica. Então, B. A fumaça de cigarro faz menos mal à saúde quando inalada em áreas fechadas. Né? A fumaça do cigarro, gente, faz mal de qualquer forma. Né? Faz menos mal quando áreas fechadas. Pelo contrário, né? Áreas abertas, né? Já pensou fumar ali área fechada? C. As substâncias tóxicas representam maior risco à saúde em áreas ao ar livre. Foi isso que foi falado? Maior risco à saúde em áreas ao ar livre? Não, é fechado, né? Ao contrário aqui, ó. Ao contrário. D. As áreas ao ar livre podem ser prejudiciais à saúde das pessoas caso se fume nesses lugares, tá? Então, assim, é proibido, né, gente? É proibido, essa é a alternativa correta. Os fumódromos têm uma média de partículas respiráveis de acordo com o aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Os fumódromos têm uma média de partículas respiráveis. Não tem, né, gente? Quem fuma ou você vê, você sentir a pessoa fumando, né? Sentir o cheiro, tudo. Não tem um lugar, se é fumódromo, não vai ter um espaço que seja respirável. Não vai existir. Então, a alternativa correta aí, conforme a interpretação de texto, é a letra D de dado. Ok? Vamos lá. 6. Vamos ver a 6. No trecho, embora diversos estudos já tenham comprovado a associação direta entre a exposição involuntária à fumaça do cigarro em ambientes fechados e o aumento do risco de doenças pulmonares e cardiovasculares, então é esse trecho que a gente tem que analisar, os termos em destaque podem ser substituídos respectivamente por. Então, quais são os trechos em destaque? Aqui, ó. Esse é o trecho em destaque. Ok? E este outro aqui. São dois trechos em destaque para serem analisados. Embora diversos estudos já tenham comprovado, eu vou analisar esta parte aqui, a primeira. Involuntária, eu vou analisar essa segunda parte aqui. É só esses dois que é para ser analisado. E quando eles colocam respectivamente, significa na ordem. Tá? Então, eu vou analisar o primeiro, depois nós analisamos o segundo. Veja.
embora diversos estudos já tenham comprovado. Embora eu posso substituir por, vamos lá. Embora diversos estudos já tenham comprovado. Porém, diversos estudos já tenham comprovado. Ainda que diversos estudos já tenham comprovado. Como diversos estudos já tenham comprovado. Conforme diversos estudos já tenham comprovado, enquanto diversos estudos já tenham comprovado. Veja, tem coisas que vão combinar, tem coisas que não vão combinar, né? Então, eu tenho que ver, tem vários que combinam e alguns que não combinam aí. Para ter certeza, o que eu faço? Eu vou pela eliminação. E para ter certeza qual seria a alternativa correta, eu vou analisar a segunda parte do involuntário, tá? Involuntário. E vou eliminar as impossíveis. Então, vejam, involuntário. Pré-meditado. B, sem intenção. C, proposital. D, sem querer. Ou E, por vontade. Então, a gente já vai por eliminação. O que é involuntária? Voluntária é por... Vamos para E, vai. Vamos eliminando. Involuntária é por vontade? Não. Voluntária é por vontade. Involuntária é sem vontade. Então, vamos por eliminação. Ó. Já está eliminado. Se a segunda parte está eliminada, logo a primeira também está. Certo? Involuntária, sem querer, é involuntária. Proposital é involuntária? Não. Proposital não é involuntária. Sem intenção é involuntária? Sim, sem intenção. Premeditado é involuntário? Não. Então veja, vocês já têm aí 3 eliminados. Aí vocês vão ler de novo. Ou vai ser a B ou vai ser a D que combina mais, certo? Então vai ficar assim. Embora diversos estudos já tenham comprovado, ainda que diversos estudos já tenham comprovado, ou conforme diversos estudos já tenham comprovado. É a primeira parte. Involuntária, sem intenção ou sem querer. Os dois significam involuntário. Mas daí eu vou ter que ver qual das duas partes no início eu vou substituir. Ainda que ou conforme. Ainda que diversos estudos já tenham comprovado a associação direta entre a exposição involuntária à fumaça do cigarro, ou conforme diversos estudos já tenham comprovado a associação direta. E aí? A alternativa correta está aqui. Sempre, gente, eu não dou depois, né, para vocês poderem treinar em casa, ok? Para vocês poderem treinar em casa. Porém, em todas as questões já tem, conforme o gabarito, a alternativa. Mas o que eu vou pedir? Para vocês não olharem diretamente a alternativa e tentar fazer. Depois vocês olham, né? No caso aqui, a alternativa correta seria a letra B. Vai ficar assim. Ainda que diversos estudos já tenham comprovado a associação direta entre a exposição involuntária à fumaça do cigarro e ambientes fechados e o aumento do risco de doenças pulmonares e cardiovasculares, daí tem a sequência, ok? Nossa, hoje eu tô mal, garganta tá doendo. Vamos lá, mais uma aí. Assinale a alternativa correta. Ah, legal. Quanto ao uso da crase. É importante, ó. Uso da crase e regência. Vamos analisar aí. Assinale a alternativa correta quanto ao uso ou não da crase, né? Se precisar ou não e a regência. Vamos lá. Estudiosos chegaram à conclusão que os ambientes fechados oferecem riscos à saúde das pessoas. Tá? Então, aí tem, cadê? 2A. Se eu não me engano, nós fizemos... Espera um pouquinho, gente. Nós fizemos já. Ah, agora que eu vi. Nós já fizemos essa daqui lá no início.
Lá em outro vídeo eu dividi todos, para falar da crase eu dividi todos, mas vamos fazer aqui rapidinho, porque esse daqui já foi. No vídeo anterior a gente já falou. Então vamos colocar aqui, ó. A conclusão tem aqui, a conclusão que é para ser analisado e a saúde para ser analisado. Nós já fizemos. Aqui é para ser analisado, cadê? A cigarros. Aqui é para ser analisado a 900. Aqui é para ser analisado a ficar. Deixa eu ver se tem mais algum A pesquisa. Ah, mas é só o que estava grifado lá. Tá? É só o que estava grifado lá. Aqui eu coloquei, aqui é as substâncias para ser analisadas e aqui é a locais. Nós já fizemos isso daí, quer ver? Vamos ver aqui, só para vocês relembrarem. Aqui, quando eu falei de crase, deixa eu ver. Aqui, ó, nós já fizemos no vídeo anterior. Ó, tá vendo? Aqui eu separei as frases maiúsculas, né, em cada slide para ficar mais fácil, ó. A conclusão, a saúde, os dois são craseados. A cigarros, não tem crase. A 900, não tem crase. Ah, eu coloquei anterior. A ficar, não tem crase. Então foi só esse que nós vimos. A locais, as pessoas e as... Então, vamos só voltar lá. Nós já fizemos essa, mas só para, como tá aqui, vamos rever então. Vamos lá. Vamos olhar de novo. Ó, vamos lá, só para explicar, tá? A conclusão. Estudiosos chegaram à conclusão. Chegaram aonde? Né? Chegaram à conclusão. Então, a conclusão tem crase. Aqui deveria. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar do lado, para ficar mais fácil, se tem a resposta, se tem ou não. Acho que fica mais fácil, né? Então, aqui, ó, vou colocar a letra maiúscula. Aqui tem crase, o correto seria com crase, porque conclusão é palavra feminina. Aqui, saúde já tá ok, é com a crase. A cigarros, vai ficar a cigarros sem crase. Porque cigarro é palavra masculina, então não tem crase. O correto é não ter crase. Deixa aqui, ó, o correto. A 900, vai ficar só a 900 sem crase, porque antes de número não tem crase, tá? Então aqui a 900, não tem crase. Só tem crase se for para horário, tá, gente? Para número não tem. A ficar, não tem crase, porque ficar é verbo. Antes de qualquer verbo não tem crase. Então o correto é a ficar. A locais, não tem crase mesmo, está ok, porque locais é masculino. Pessoas, lá acho que também tem pessoa. As pessoas, não tem crase nesse caso, porque pessoas pode substituir por umas pessoas, algumas pessoas, né? E as substâncias tóxicas está ok, aqui tem crase, substância. Expostas a quê? A substâncias, né? Então, esta 7 aqui nós já fizemos anteriormente, tá bom, gente? Então, repetindo. A conclusão tem crase, a saúde tem, a cigarros não tem, a 900 não tem, a ficar não tem, a locais não tem, as pessoas não tem e as substâncias tem. Já foi visto anteriormente aí. E a alternativa correta aí, assinale a alternativa correta quanto ao uso ou não do indicativo. Então, a que está totalmente correta é essa daqui, tá? A letra E. Porque a locais já está certo, pessoas já está certo. Então, deixa eu colocar um ok, senão vai confundir aqui também.
Ok. Então todas aqui estão já ok. Então a alternativa correta é a letra E. É a única certinha. Mais uma. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Então aqui para verificar a concordância verbal. Vamos lá. No fumódromo, tem uma vírgula aí. Aí no texto, não estou falando que está certo ou errado, né? No fumódromo, houve uma média de 66 de partículas respiráveis no ar. Poeira que tem capacidade de chegar até o pulmão, com picos de 900. Será que a A está totalmente com a concordância verbal correta? Eu tenho que olhar o quê? Se os verbos estão concordando com o substantivo. Então, no fumódromo, houve, aí tem o houve, tem o tem, que é verbo também, tem o chegar, que também é verbo. Na B, embora se saiba dos riscos que o cigarro traz à saúde, não se conhece exatamente os efeitos para as pessoas do fumo passivo em lugares abertos. Nossa. C, a exposição das pessoas às substâncias tóxicas do cigarro em áreas ao ar livre também podem causar prejuízos para a saúde. D, na primeira frente usou-se um aparelho para medir a qualidade do ar na área onde as pessoas podia fumar. Olha que feio aí, né? Pessoas podiam, né? Localizada no bosque do hospital. E existe estudos que comprovam a relação entre a exposição involuntária à fumaça de cigarro e o aumento do risco de doenças pulmonares. Então vejam. Aí no caso, eu precisava falar para vocês. Ainda bem que eu olhei antes. Porque teve essa questão aí, entraram com recurso. Ainda bem que eu olhei aqui antes. É o A e o C. Entraram com recurso. Por quê? Disseram, apesar que eu não concordo, mas a alternativa que está assinada, a correta, apesar de terem entrado com recurso, né? Vamos lá. Essa aqui seria a correta. A exposição das pessoas às substâncias tóxicas, então, singular, singular, plural, plural, vamos ver o verbo, né? Do cigarro em áreas ao ar livre também podem estar no plural, combinando com substâncias tóxicas, né? Ó, a exposição das pessoas às substâncias tóxicas do cigarro em áreas ao ar livre também podem causar prejuízos para a saúde. Podem estar no plural. Então, podem estar combinando com substâncias tóxicas, está combinando com pessoas, está combinando com prejuízos. Então, é o correto. Aí teve, na prova, recurso. Entraram com recurso dizendo que a A também estaria correta. Tá? Aí ficou aquele impasse A ou C, ok? E a correta é a C, mas como entraram com recurso, disseram que a A também estaria correta. Vejam, no fumódromo houve uma média de partículas respiráveis no ar, poeira que tem capacidade de chegar até o pulmão, com picos de 900. Mas tem alguns erros de vírgula, essas coisas. Só que por que entraram com recurso? Porque estavam pedindo só para verificar a concordância verbal. Não pediram para verificar vírgula, não pediram para verificar pontuação. Então teve uma confusão aí, por isso eles não arrumaram o gabarito, né? Eles cancelaram a questão, ok? Mas a corretinha é a letra C, é a correta, tá? É a letra C. Aí, as outras, se vocês analisarem mais profundamente, vocês vão ver que está faltando concordância, vamos supor. O verbo não está no plural, né? E o sujeito, o substantivo está no plural e vice-versa. Okay? Depois vocês podem estar analisando essa daí. Outro texto. AEE, atendimento educacional especializado.
É o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucional e continuamente para atender exclusivamente alunos com algum tipo de necessidade especial, no contraturno escolar. Pode ser realizado em salas de recursos especiais, na escola regular ou em instituições especializadas. O objetivo é complementar ou suplementar a formação do estudante por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Então, aqui foi um outro texto da prova, tá? Vamos. Não tem. Bom, aqui só tem o texto, não tem as perguntas do texto. Não tem as perguntas do texto, só o texto para ser analisado. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois eu gravo um outro vídeo. Deixa eu tirar esse texto daqui. Depois eu gravo um outro vídeo com as perguntas desse texto, tá? Vamos lá. Vamos a mais alguns exercícios aí. Tem tantas provas para serem analisadas, provas de vários municípios, que foi tudo VUNESP. Então, vamos ver aqui. Essa última questão aqui. É uma questão de pronome. O que combina, para completar aí. Então, por exemplo, vamos lá a frase. Era para falar ontem, mas não encontrei em parte alguma. Então, são 3 partes para completar e 3 colunas para analisar. Então, era para e tem um verbo. Em seguida, depois da palavra que é para completar, tem um verbo. Então, ó. Era para mim falar, era para eu falar, era para mim falar, era para mim falar ou era para eu falar? Gente, antes de verbo é o eu que eu uso. Eu jamais falo para mim falar, né? Sempre é o eu antes do verbo. Então, o que estaria já eliminado? A A estaria eliminada, a C já estaria eliminada, a D já estaria eliminada, certo? Ficaria entre 2. E ambas, tanto a B quanto a E, eu já sei que aqui eu vou completar com o eu. Era para eu falar, certo? Se só sobrou a B e a E, que eu já sei que é o eu, agora eu vou analisar essa segunda parte. Era para eu falar ontem. Então, era para eu falar com ele ontem, com ele ontem. Os dois, ó. Os dois estão com ele ontem. Tá vendo, ó? Então, só pode ser com ele ontem, porque foi as 2 que sobraram. Então, aqui com ele. Eu tô colocando letra maiúscula, gente. Não é porque é com letra maiúscula, é só para destacar aqui no caso da questão, tá? Aí vai sobrar, mas não lhe encontrei, o encontrei. Qual é o correto? Vamos lá. Deixa eu colocar com outra cor aqui. Como que eu vou acrescentar aí? Ó. Vamos lá. Era para eu falar com ele ontem, mas não o... mas eu já estou dando a resposta. Mas não lhe encontrei ou não o encontrei. Tá falando dele, ele, né? Ele. Primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. Eu vou usar o, mas não o encontrei. Aqui, ó. Mas não. Ou também poderia ser no caso do lhe, o o, gente, ele pode ser antes ou depois do verbo aí no caso, né? Ele pode ser, aqui poderia ser, mas não o encontrei, mas não encontrei o. Se o o fosse aqui, seria um tracinho o, tá bom? Então, agora,
Quando é o lhe, o correto é depois do verbo. Encontrei lhe. É a dica que eu dou para vocês. Encontrei lhe. Esse lhe é depois do verbo. Não é lhe encontrei o correto. É encontrei lhe. Então, só sobraria o o mesmo. Porque o o, ele pode ir antes ou depois do verbo. No caso do lhe, o correto é depois do verbo. Tá? Então, aqui no caso, a alternativa correta, todinha correta, é a letra E. Certo? Então, era para eu falar com ele ontem, mas não o encontrei em parte alguma. É o correto. Tá? Nós vamos parar aqui, porque tem mais assuntos aí de português. Ok? Até a próxima. Vamos treinando. Tem muita prova para ser treinada.